E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre a anatomia humana, um tema aí que é muito discutido por muitos alunos. Mas calma, antes de começar o vídeo, você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e claro, também pode me seguir nas redes sociais, onde você vai encontrar no @radiologando e no @igorjulioprof. Onde você vai conseguir acompanhar as postagens que são feitas tanto no Instagram como aqui no YouTube também. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, muita gente ainda se confunde o que é a anatomia humana, ou até mesmo confunde a anatomia com fisiologia. Bom, antes de estudarmos um pouco sobre fisiologia, é importante e é necessário com que o aluno, você aí de casa, saiba exatamente o que é anatomia e quais são os seus fundamentos. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é anatomia e qual é a sua correlação com a área da radiologia, em específico com a área do radiodiagnóstico. A anatomia humana, por sua vez, em seu conceito mais básico, pode ser caracterizado como o estudo do corpo humano dividido em partes, onde a principal essência da anatomia é exatamente esta divisão, uma vez que o corpo humano ele é subdividido em vários sistemas. Estes sistemas, por sua vez, são subdivididos em órgãos, e esses órgãos são subdivididos em estruturas. É importante sabermos exatamente qual é a estrutura pertencente a qual órgão e de qual sistema. Vale salientar também que o sistema do corpo humano, embora eles sejam separados um do outro, eles trabalham de forma mútua, ou seja, um sistema obrigatoriamente necessita de outro sistema para que ele possa ter o seu funcionamento de forma adequada. E assim, eles trabalham de forma em conjunto, um sempre dando suporte ao outro. Mas olha, o objetivo aqui não é explicar para você o seu funcionamento, e sim também fazer com que vocês possam entender o que é anatomia. Como eu falei, a gente vai estudar o corpo humano dividido em partes. E que partes são estas? Bom, tudo vai partir com relação aos sistemas. Segundo Boltrager, o corpo humano ele é subdividido em 10 sistemas. São eles o sistema muscular, o sistema esquelético, o sistema endócrino, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema reprodutor, o sistema linfático, o sistema renal e o sistema nervoso. Estes sistemas, por sua vez, trabalham de forma integrada, ou seja, eles trabalham de forma em conjunto, como foi falado anteriormente no vídeo. Entretanto, cada sistema vai estar situado em uma parte específica do corpo, até porque os órgãos e as suas respectivas estruturas ficam também em cada parte do corpo. Como por exemplo, o sistema esquelético ele é dividido em duas partes, sistema esquelético axial e sistema esquelético apendicular. E cada uma dessas divisões a gente vai ter um conjunto, um grupo de ossos específicos. A mesma coisa com relação ao sistema muscular, a mesma coisa com relação ao sistema nervoso, como o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. E assim a gente vai começando a entender de fato como é que o corpo humano vai ser constituído. O mais interessante e o crucial da anatomia é você entender a topografia e o nome de cada estrutura, de cada órgão. Professor, eu não sei o que é topografia. Teoricamente, na prática, a topografia é como se fosse a marcação e a localização de alguma estrutura. Por exemplo, o cérebro, que faz parte do sistema nervoso, está localizado na região superior do corpo. Se a gente fosse falar com relação à divisão do sistema esquelético, o cérebro está voltado mais para a região do sistema esquelético axial do que o sistema esquelético apendicular. E assim a gente vai começando a entender de fato como é que os princípios anatômicos são aplicados no nosso dia a dia, não só no que diz respeito à teoria, mas também à prática. Como por exemplo, na área da radiologia, todo exame radiográfico a ser avaliado, a ser analisado e revisado deve estar devidamente com relação à posição anatômica. A posição anatômica, ela é uma posição base, onde a gente vai conseguir identificar, teoricamente, como é que a gente vai observar
essa estrutura, no qual o observador tem que avaliar os exames radiográficos ou o paciente como se ele estivesse de frente para o observador. E daí detalhe, a direita do observador, na verdade, é a esquerda do paciente, enquanto que a esquerda do observador é a direita do paciente. Essa regra a gente sempre tem que aplicar, principalmente na área da radiologia. E daí vem o porquê do uso do marcador radiográfico. Se você tem alguma dúvida, é só procurar aqui nos cards, vai estar aparecendo como utilizar o marcador radiográfico da forma correta. Só pesquisar que o Radiologando já tem esse vídeo postado para você. Com relação à radiologia, a anatomia vai estar sendo aplicada de acordo com o tipo de exame que vai ser realizado. Na área de radiologia, principalmente nas técnicas radiográficas, nas técnicas tomográficas, entre outras, a gente vai conseguir enxergar com mais detalhes, ou seja, com mais facilidade, aquelas estruturas que têm uma maior densidade. Estruturas que têm pouca densidade geralmente ficam sobrepostas a outras estruturas. Então, por exemplo, se você vai realizar uma radiografia de um corpo humano, de uma parte do corpo humano, teoricamente você vai conseguir enxergar muito mais a parte óssea do que as estruturas adjacentes, como músculo e pele. A depender da região que você for radiografar, como a mão, os pés, perfil de face, você até consiga enxergar o sombreamento, a densidade das partes moles, mas que isso nem sempre é comum. Agora, se você quer estudar a região muscular ou região de partes moles, por exemplo, fica mais evidente na técnica de ressonância magnética nuclear, onde, devido ao princípio físico que é aplicado nesta técnica, é muito mais evidente as partes moles do que as partes ósseas. É muito simples, para você fazer essa analogia, basta você pegar uma tomografia computadorizada do crânio e você pegar uma ressonância cerebral. Você vai perceber nitidamente que a imagem de ressonância ela é muito mais nítida, muito mais limpa quando comparado com a imagem de tomografia. Professor, é possível estudar toda a anatomia de todo o corpo humano por meio das imagens radiológicas? Sim, é possível observarmos toda e qualquer estrutura do corpo humano por meio das imagens médicas, das imagens que são utilizadas para o diagnóstico por imagem. Tanto é que na área da radiologia existem várias técnicas de aplicação, que vão desde as técnicas mais básicas até mesmo técnicas mais avançadas. Por exemplo, ao realizarmos uma radiografia do tórax, PA, uma incidência de rotina, a gente não vai conseguir enxergar as estruturas do mediastino, como por exemplo o esôfago. Entretanto, é possível estudar o esôfago se colocarmos, ou melhor, se administrarmos o contraste, que nesse caso vai ser um contraste baseado no sulfato de bário, onde no exame contrastado do esôfago, mesmo pegando a região torácica, mesmo pegando a região do tórax, a gente vai conseguir enxergar com mais detalhes apenas a região esofágica, porque o contraste na radiologia ele é utilizado para detalhar estruturas anatômicas que, nos exames convencionais de rotina, não são possíveis de serem vistas nos exames comuns. Bom, pessoal, para vocês entenderem exatamente um pouco mais do que é anatomia, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, pois toda semana teremos vídeo aqui de anatomia dos mais diversos órgãos que compõem o corpo humano. E eu tenho certeza que vocês não vão querer perder. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e nos siga nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @IgorGilProf, pois assim que o vídeo sair, a gente já vai fazer uma postagem para você aí de casa ficar por dentro de todo o conteúdo que vai ser postado. Gostaram? Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e até a próxima. Valeu!